Bom dia. Finalizaremos Êxodo hoje com o capítulo 39 e 40. Do versículo 1 ao versículo 32 falaremos sobre as vestes litúrgicas, sobre o versículo 33 ao 43, a aprovação dos trabalhos. No capítulo 40, do versículo 1 ao versículo 33, a consagração do tabernáculo. E do versículo 34 ao versículo 38, a glória do Senhor. As vestes litúrgicas. Com a púrpura violeta, a púrpura escarlate e o carmesim, fizeram-se as vestes de cerimônia para o serviço do santuário, e os ornamentos sagrados para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fez-se o efode de ouro, de púrpura violeta escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Reduziu-se o ouro a lâminas e essas foram cortadas em fios para serem entrelaçados com a púrpura violeta escarlate, o carmesim e o linho fino, fazendo disso um artístico bordado. Fizeram-se alças que o uniam e os quais eram presos pelas duas extremidades. O cinto que passava sobre o efode para prendê-lo formava uma só peça com ele e era o do mesmo tecido, ouro, púrpura violeta, escarlate, carmesim, linho fino retorcido, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se as pedras de ônix engastadas em filigramas de ouro, nas quais foram gravados, à maneira de sinetes, os nomes dos filhos de Israel. Colocaram-se nas alças do efode essas pedras, para serem um memorial dos filhos de Israel, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fez-se o peitoral, obra de arte, como um efode de ouro, púrpura violeta, escarlate, carmesim e fino retorcido. Era quadrado e dobrado em dois. Seu comprimento era de 1 palmo e sua largura de 1 palmo e era duplo. Adornou-se de 4 fileiras de pedras. Primeira fila, um sárdio, um topázio e uma esmeralda. Segunda fileira, um rubi, uma safira e um diamante. Terceira fileira, um opala, uma ágata e uma ametista. Quarta fileira, um crisólito, um ônix e um jaspe. Elas estavam engastadas em filigramas de ouro e correspondendo aos nomes dos filhos de Israel. Eram em número de 12, e em cada uma estava gravado o nome de uma das 12 tribos, à maneira de um sinete. Fizeram-se umas correntinhas de ouro puro para o peitoral, entrelaçadas em forma de cordão, e também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro que se fixaram nas 2 extremidades do peitoral. Foram os 2 cordões de ouro passados nas 2 argolas nas extremidades do peitoral, e presas nas 2 pontas dos 2 cordões aos 2 engastes, pondo-os para o lado da frente nas 2 alças do efode. Fizeram-se ainda 2 argolas de ouro que se fixaram às 2 extremidades do peitoral, na orla interior que se aplica contra o efode. E enfim, 2 outras argolas de ouro que se fixaram na parte dianteira, por debaixo das 2 alças do efode, no lugar da junção, no cinto do efode. Prenderam-se as argolas, as do efode, por meio de uma fita de púrpura violeta, a fim de fixar o peitoral no cinto do efode, de sorte que não pudesse só separar-se dele. Foi assim que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se o manto do efode, tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça, como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla, para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi adornada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto, para o serviço, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho tecidas para Arão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho, a guisa do ornato, os calções de linho fino retorcido, o cinto de linho retorcido, bordado de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, no qual foi gravado como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram concluídos todos os trabalhos do tabernáculo, da tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Aprovação dos trabalhos. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de peles de carneiro tingida de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que se deviam dispor dele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo de unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, sua grelha de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas, e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo para a tenda da reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e suas vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e viu que ele tinha sido executado segundo as ordens do Senhor. E Moisés os abençoou.
Consagração do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião, porás nele a arca da aliança e aí ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e pendurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda da reunião. Colocarás a bacia entre a tenda da reunião e o altar e porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo da unção e unirás com ele o tabernáculo com tudo o que ele contém. Tu o consagrarás com todo o teu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Em virtude de sua consagração, o altar se tornará um local santíssimo. Ungirás a bacia com seu pedestal e a consagrarás. Farás em seguida Arão e seus filhos aproximarem-se da entrada da tenda da reunião, onde os lavarás com água. Revestirás Arão com os ornamentos sagrados, tu o ungirás e o consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás seus filhos aproximarem-se, e depois de os terem revestido de túnicas, tu os ungirás como o fizestes com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhes conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado, e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigível. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas e ergueu suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou na arca, meteu os varais na arca e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo e, tendo pendurado o véu da separação, cobriu com ele a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda da reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina, e dispôs nela em ordem os pés diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda da reunião, diante da mesa, do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda da reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo, colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo da tenda da reunião, e ofereceu sobre ele o holocausto e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda da reunião e o altar, e pôs nela água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés. Quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar, faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na porta do átrio. Assim Moisés deu por concluída a obra. Para finalizar, a glória do Senhor. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso e suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E quando duraram as suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia e durante a noite. Havia um fogo na nuvem, que era visível a todos os israelitas. Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Erigido significa estabelecido, criado, alçado, fundado, levantado. Bom, minha interpretação sobre esses dois capítulos é que o tabernáculo, enfim, foi concluído, inclusive as vestes sagradas. Tudo foi apresentado a Moisés para ter certeza de que tudo foi feito conforme o Senhor havia desejado. Moisés abençoou porque tudo foi feito conforme os pedidos, conforme as ordens de Deus. E no capítulo 40, Deus informa como que o tabernáculo, a tenda da reunião, o altar dos holocaustos deveria ser utilizado. Então Moisés, Arão e seus filhos passaram a utilizar desse espaço sagrado da forma como o Senhor ordenou a Moisés. E assim foi feito. A partir de amanhã vamos começar o Levítico.